A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia o Senhor dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. Estimados irmãos e irmãs, talvez o convite que nos é feito pelo salmo, pelo refrão que nós cantamos, o Rei da Glória, o Senhor Onipotente, abrir as portas para que Ele possa entrar. Esse é o convite da liturgia. Abramos as portas do coração, abrir as portas, levantai vossos frontões, diziam só, para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa entrar na nossa vida. Mas nem sempre abrimos as portas, às vezes fechamos. É aquilo que acontece no coração de Acaz, este rei perverso de Israel, que por trás de uma falsa religiosidade não quer seguir o plano de Deus. Por isso, quando lhe pedem, peça um sinal de Deus, faça a vontade de Deus, se vocês não basta incomodar, querem incomodar também o meu Deus, como se ele quisesse poupar Deus de alguma coisa. Na verdade, ele está escondendo a sua indiferença, a sua frieza, a sua não religião, não ligação com Deus, atrás dessas palavras. E por isso, o profeta, mesmo diante dessa negativa do rei, que estão ali na guerra sírio-efraimita sendo ameaçados de deportação e até ameaçando Jerusalém, o profeta fala pela voz de Deus. Ouvi então, casa de Davi. Deus fala: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. O próprio Deus vai dar um sinal para vocês. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Esta profecia, Isaías 7,14, é a mais famosa, a mais conhecida profecia de todo o Antigo Testamento. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e dará o nome de Emanuel, que significa que significa Deus conosco, por nome Emanuel, Deus conosco. Essa é a profecia. E ela aconteceu, de fato, Acaz, recém-casado, e se refere a esta, foi traduzido aqui como virgem, mas a palavra usada no hebraico, alma, ela pode ser traduzida por virgem, por moça, por recém-casada também. Porque se fosse a virgindade como nós compreendemos, Isaías teria usado outra palavra no hebraico, que é betulá. A betulá é a virgem, como nós conseguimos. Uma moça, uma jovem, uma senhora recém-casada é alma. Se refere à esposa de Acaz, que provavelmente estava grávida e deu à luz a Ezequias.
que foi um grande rei em Israel. Agora, esta passagem, quando ela foi traduzida para o grego, nas famosas Septuaginta, a tradução de toda a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, os tradutores, por inspiração divina, traduziram esta palavra alma, no grego partenos, que significa virgem, como nós compreendemos. Então, a partir da tradução, ela passou a ser uma profecia do nascimento virginal de Jesus. E que é aquilo que nós ouvimos agora no Evangelho, a confirmação daquilo que o anjo vai dizendo para José no sonho, e recebe essa mensagem. Nós temos a comunicação de Deus, que lá no livro de Deuteronômio diz: Deus, quando fala ao profeta, vai falar durante o seu sonho, por ele em sonho. Era uma maneira de dizer que ninguém pode falar com Deus diretamente, mas com um anjo, e no sonho, porque também ali tira a nossa racionalidade, a nossa capacidade de organizar as coisas, mas no sonho, é uma vontade externa que se manifesta ali. Sonho, José está no seu sono ali, nós temos esses ícones atrás de nós, também aqui essa imagem, o anjo que vai falando para ele no sonho. E por quê? Porque ele está diante de um dilema grave. Para compreender esse dilema de José, nós precisamos compreender o casamento como ele era vivido pela teologia do Antigo Testamento, pela tradição do Antigo Testamento, que ele se dava em duas etapas distantes uma da outra, normalmente um ano. Na primeira etapa, havia o encontro das famílias, do noivo e da noiva. A família do noivo deveria pagar o dote, deveria comprar o dote da noiva para pagar o pai da noiva, e faziam essa negociação, que terminava depois com uma famoso documento escrito. No hebraico, o verbo katav significa escrever. Então, já ketuvá é um documento escrito, onde estava escrito ali que um estava já, aqui se traduz prometido em casamento. Na verdade, estão casados. Com esse documento escrito, assinado, estão casados, é marido e mulher, só que não vão conviver juntos ainda pelo espaço normalmente de um ano, mas marido e mulher. A gente vê aqui no texto traduzido que a coisa não só estava prometida em casamento a José, mas logo em seguida diz José seu marido, porque de fato já são esposo e esposa. E um adultério durante este ano deveria ser denunciado pela lei, também do Deuteronômio, deve ser denunciado pelas autoridades. E essa esposa deveria ser condenada por apedrejamento na porta da casa do seu pai, para que seja retirada a vergonha do meio de Israel. É o que aconteceu com José e Maria. Eles são marido e mulher, como diz aqui claramente, que ela, antes de viverem juntos, esse ano, ela ficou grávida. Então, José, nesse dilema, não queria denunciá-la. A denúncia significa morte por apedrejamento. E também o que ele vai fazer? Então pensava, é um homem justo, pensava em abandoná-la. Não é abandoná-la, aqui também a tradução ela não está muito boa, libertá-la em segredo. Então bastava que ele pegasse duas testemunhas, um pedaço de papel, qualquer papel, ele escreve lá: eu hoje te libero do compromisso matrimonial e tu podes ir embora
E assina, e 2 testemunhas assinam, dá esse papel, que é o famoso libelo de divórcio. Basta escrever um papel e dar para a mulher que está livre para ir embora, e ela pode viver como quiser. Claro que essa vida não seria fácil mesmo assim para Maria, porque ela ia aparecer grávida, José, em segredo também, não ia ser muito fácil. Por isso no sonho vem a palavra de Deus. E José era um homem justo, queria cumprir a lei de Deus, mas amava Maria, sua esposa. E aí vem a inspiração de Deus no sonho. Nós poderíamos dizer, na oração, José compreendeu o que devia fazer. Por inspiração de Deus, o anjo do Senhor que se manifesta. Ele não tenhas medo, José, de receber Maria por tua esposa, porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E é isso que ele vai fazer. Por inspiração divina, vai acolher Maria e seu filho e assume ali o papel de papai legal de Jesus, José, nosso padroeiro, e que nos ensina a sermos pais com amor para cuidar dos outros. E é interessante porque num livro apócrifo, que não é inspirado, não está na Bíblia, que é o apócrifo do Evangelho de Tiago, ele reproduz o pensamento de José nesse dilema. Ele diz, eu não quero denunciar Maria, mas se eu não denunciá-la, eu vou me encontrar em luta contra a lei de Deus. Ser justo, como diz o texto aqui, é aquele homem que procura cumprir a lei de Deus. Esse é o justo. Vou me encontrar lutando contra a lei de Deus. E ele vai, então, deixar para trás tradições do povo, etc., para seguir a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus. Que nós também possamos escolher, então, essa palavra de Deus que vem ao nosso encontro, e ele precisa de corações simples como o de José e como o de Maria, para poder estar no meio de nós. E citando o profeta Isaías, o anjo do Senhor cita o profeta Isaías, e ali dá o tema que vai alimentar todo o Evangelho de Mateus. Aqui Jesus nem nasceu ainda, será chamado Emanuel, Deus conosco. Antes do nascimento de Jesus. E no último versículo do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar de novo essa palavra, Jesus ressuscitado, porque ele é obra do Espírito Santo, obra de Deus, Filho de Deus, e a vida de Deus ninguém destrói. Ressuscitado, ele vai enviar os discípulos dizendo, eis que estarei convosco. Ele é Emanuel, Deus conosco, até o fim do mundo. Ele está no meio de nós. Que nós possamos, nessa semana, sentir bem próximos esse Emanuel, Deus conosco. Mas para isso ele precisa de corações que saibam silenciar, como diz o Papa, e rezar com confiança. Não estamos perdidos, não estamos abandonados. Deus nos acompanha, Ele está